Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. Alexia Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, de modo especial nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, é o mês da Palavra de Deus, é o mês de deixarmos-nos desconcertar, desconstruir pela Palavra de Deus, que sempre a cada dia vem nos cutucar, vem nos apontar o caminho, vem nos apontar a direção, vem ser luz para os nossos passos, para os nossos caminhos, para a nossa vida. E é por isso que nós não podemos deixar este hábito de separar alguns minutinhos do nosso dia para estarmos a sós com o Senhor, em oração, o Senhor que está na sua palavra. Que maravilha, né? Obrigado pela sua presença, então, no canal da RCC BH. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, comentar como tem sido essa experiência, enviar o vídeo para uma pessoa que às vezes está precisando desta palavra de Deus tão poderosa. Hoje, neste dia, neste feriado, estamos no 7 de setembro. Hoje é segunda-feira da 23ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje, no evangelho de hoje, Jesus vai refletir com a gente, nos perguntar, nos provocar sobre a nossa atitude, como tem sido as nossas ações, como tem sido as nossas obras. Será que a gente está colocando em prática tudo aquilo que Ele tem pedido para cada um de nós? Vamos ver, hein? O texto, então, irmãos, é Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Lucas 6, capítulo 6, versículos 6 a 11. Convido você a pegar a sua Bíblia, separar o seu lugarzinho tranquilo. E hoje, dia da independência do Brasil, de Portugal, vamos rezar, claro, também pela nossa pátria, pela nossa nação. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ilumina, Espírito Santo, a nossa vida, o nosso dia, o nosso momento de oração, a nossa semana. Ilumina a cada um de nós e a toda a nossa nação, derramando sobre nós concórdia, justiça e sabedoria, honestidade aos governantes, paz e prosperidade para todos os brasileiros, como diz a oração do dia, a oração da coleta deste dia. Que maravilha, irmãos! Vamos então juntos buscarmos na palavra de Deus a força e a coragem para ver a nossa vida transformada. A Alexia Divina é feita nos 4 degraus espirituais. Vamos começar com a leitura, procurando perceber o que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem:
estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse momento, então, irmãos, vamos procurar usar a imaginação para entrar na cena e procurar perceber nesta releitura, neste momento em que eu vou procurar perceber o que o texto diz, qual é o ambiente, quais são os personagens, quais são os diálogos, quais são os olhares, quais são as reações. Qual o contexto que nós estamos? Estamos aqui num dia de sábado, na sinagoga, que é a casa da palavra de Deus, a casa da Torá para os judeus. E Jesus está lá na sinagoga fazendo o quê? Ensinando, pregando, explicando a palavra para aquele povo que estava lá. E aí o destaque do texto de hoje diz respeito ao sábado. O sábado é um dia sagrado para os judeus. É um dia de guarda. É um dia de louvor a Deus. Um dia em que eles não devem trabalhar, porque Deus descansou. Ele, na sua providência, nós colocamos as nossas mãos, mas mostra a importância de descansar. Então não pode trabalhar, não pode também cuidar de coisas aí do dia a dia, do tempo. É um dia sagrado, é um dia consagrado a Deus. Eles não podem se distrair, não podem caminhar demais. E o que é interessante, eles não podem fazer aquilo que os outros podem achar que não é correto, que não é digno de ser feito no sábado. E nesse dia, nesse sábado cheio de regras para os judeus, regras que foram dadas por Moisés e depois desenvolvida pelos escribas, pelos próprios fariseus ao longo dos anos, quem que estava lá? Um homem cuja mão direita era seca. Como é que era esse homem? Você vai imaginar, não tem nome, era um homem que tinha a mão seca, a mão leprosa. E por causa disso ele era excluído, ele era afastado da sociedade, da comunidade. Provavelmente não poderia nem entrar na sinagoga, devia estar lá na porta, estar do lado de fora. E ele tinha a mão direita seca. A mão aqui, como eu falei, quer dizer ação. Na palavra de Deus é assim, os olhos querem dizer o conhecimento, o coração quer dizer o sentimento, e a mão quer dizer a atitude, a ação. Ele não podia trabalhar, ele não podia agir, ele estava paralisado, ele estava seco, ele estava sem vida, imobilizado na sua atitude, a incapacidade de agir. Quanto sofrimento, né? Mas nesse sofrimento, ele vai ao encontro de Deus, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai para aquela sinagoga. O coração dele estava aberto à procura de algo, à procura do toque de Jesus. Só que nessa mesma sinagoga que tinha esse homem com a mão seca, mas com o coração aberto, tinha escribas e fariseus que estavam com o coração ressecado, paralisado, que estavam lá para observar Jesus para ver se ele iria tropeçar. O que ele iria fazer? Se ele iria fazer o quê?
em relação àquele homem da mão seca. E Jesus não debate, percebe aquela situação e faz a pergunta: o que eu devo fazer no sábado, o bem ou o mal? Será que diante de vocês fazer o bem é pior do que fazer o mal? Que mal é esse? O mal é deixar de fazer o bem. Quando a gente deixa de fazer o bem, a gente faz o mal por omissão. No caso de Jesus, por falta de empatia diante daquele sofrimento que estava na sua frente. E ele perguntou para os judeus o que é melhor, fazer o bem ou fazer o mal? Será que o sábado, o preceito do sábado, vai justificar a maldade que estava no coração deles? Era o que Jesus estava perguntando. Mas ele não hesitou. Ele sabe que é Senhor do sábado, ele sabe que tem autoridade maior do que Moisés e sabe que a lei de Deus e o mandamento de Deus é o amor a Deus porque ele nos amou primeiro, o amor ao próximo, aquele que está na nossa frente. E aí vem as palavras de Jesus para aquele homem que estava com a mão seca: levanta-te. Levanta, acorda, desperta. Não era só a mão dele que estava seca, a vida dele estava seca, ressecada, sem vida, paralisada. E Jesus fala: levanta, sai desta vida velha e venha para uma vida nova. E é o que ele fala: venha para o meio. Jesus estava no meio da sinagoga porque ele estava pregando a palavra e Jesus fala para aquele homem que estava na porta, que estava do lado de fora: vem a mim, vem para o meio da comunidade, vem para mais perto de Deus, porque Deus está sempre no meio do seu povo. Você que veio aqui buscar a mim, vem a mim. Levanta, vem para o meio. E aí aquele homem tem uma atitude de fé. Mesmo com uma situação difícil, ele escuta a palavra de Jesus e coloca em prática. Ele se levanta e vai para o meio. E vai até Jesus. E Jesus fala: estende a mão. Mostra o que está paralisado na sua vida. Mostra o que te faz sofrer. Mostra o que está seco, o que está sem vida. Apresenta a mim que sou o Senhor. E o homem apresenta. Assim o homem o fez. E pelo poder da palavra de Jesus, que estava sendo pregada, mas estava sendo vivida naquele momento, a mão daquele homem ficou curada. A vida daquele homem foi transformada. O Senhor deu a ele uma mão nova e uma vida nova. E os judeus ficaram com muita raiva. Muita raiva. Olha para você ver. Eles não estenderam o coração para Jesus. Ficaram com muita raiva daquele homem que tinha sido curado e muita raiva de Jesus que tinha feito bem àquele homem naquele dia. E esta raiva levou a eles a discutir o que fazer com Jesus. E assim nós vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que nós vamos procurar perceber o que o texto me diz. E eu vou me colocar nesta cena, eu que já estava imaginando a cena, vou me colocar nesta cena, de modo que o homem com a mão seca, hoje, sou eu. Sou eu.
E assim vou refletir, vou perceber o que na minha vida está seco, o que na minha vida está paralisado, o que na minha vida está sem vida hoje. Na minha vida sentimental, no meu relacionamento familiar, na vida profissional, na vida comunitária, na vida de missão, no ministério, na minha vida mental, emocional, mas também na minha saúde, em relação ao meu físico, o que está paralisado na minha vida. E vou à sinagoga e vou até Jesus, procurando perceber também as minhas atitudes. Como eu disse, a mão representa a atitude, a mão representa a ação, a mão representa a obra. E eu vou perceber o que o meu coração deseja e que minha mão não consegue colocar em prática. O que meus olhos compreendem, mas minhas mãos não conseguem colocar em prática. O que o Senhor tem pedido para mim e eu não executo, e eu não faço, por preguiça, por medo, por insegurança. Porque o que me paralisa, o que me resseca, o que tira a minha vida é o pecado, é o mal. E assim eu vou dando desculpas que vão tentar disfarçar aquilo que eu percebo e não consigo encontrar a força para colocar em prática. As boas obras, transformar em boas obras os bons propósitos, com tantas desculpas. Mas eu escuto a voz de Jesus, que fala assim: levanta, sai daí, deixa de preguiça, deixa de desculpa, deixa de desânimo. Levanta, vem para o meio, vem para mim, vem para a comunidade. Vem para o meio onde está Deus, para que eu esteja no centro da minha vida, com Deus no centro da minha vida. Estende a sua mão, estende o que te paralisa, é o que Jesus fala para você. E eu, escutando a voz de Jesus, vou me decidir a ter esta atitude de fé, e eu falo já em oração. Já vamos passar para o terceiro momento, o terceiro degrau espiritual da oração, em que eu vou dizer: eu me levanto, Senhor. Eu me ponho no centro, na direção do centro, na direção do Senhor Jesus, na direção de Deus, da vontade de Deus, dos meus irmãos. E estendo as minhas mãos a ti. Você pode até fazer um gesto: estendo as minhas mãos a ti. O que me paralisa, o que me tira a vida, o que me impede de colocar em prática o teu propósito, inspirado no meu coração, iluminado nos meus olhos. Vem, Espírito Santo. E assim vamos clamando: vem, Espírito Santo, dá-me a graça de experimentar com todo o poder a palavra de Deus do dia de hoje. O Senhor que vem, Espírito Santo, derramar sobre mim esta água viva, que vem transformar aquilo que está seco, que vem transformar aquilo que está sem vida. Derrama sobre o solo seco do meu coração, derrama sobre o solo seco das minhas mãos a tua água viva, ó Espírito Santo de Deus, para que eu viva, para que eu tenha uma vida nova, para que o Senhor cure a mão seca e o coração seco, a vida seca, e me dê uma vida nova. Aleluia, Senhor. E assim nós vamos para a contemplação, para a comunhão espiritual.
em que o Senhor confirma a palavra que ele disse: escuta, Jacó. E você coloca o seu nome, eu falo: escuta, Rodrigo, meu servo, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, porque derramarei água sobre o solo seco e farei correr água sobre a terra árida. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.